Olá, pessoal. Sou o pastor Hakchor Kim, da Tailândia, que vou dar a Academia da Comunhão dos Irmãos. Eu recebi a salvação quando eu estava no terceiro ano da faculdade. E naquele tempo eu estava vivendo com o pastor Park na casa pastoral. No terceiro ano da faculdade era o momento mais importante da minha vida. E também foi muito gratificante eu viver dentro da igreja depois da salvação. Aquele um ano foi muito bom para mim. E quando cheguei na férias de inverno, no final do terceiro ano da faculdade, eu pensei, nossa, se eu me formar, o que eu vou fazer? Eu sei que se eu morar na igreja, viver para o evangelho é muito bom, mas eu não sei falar bem. E se eu passar por dificuldade ao viver para o evangelho? Eu fiquei muito preso nesses pensamentos. E eu pensei, será que eu devo estudar, arranjar um emprego fora da igreja? Eu estava pensando assim. E naquele ano, quando teve o retiro espiritual de inverno, todos os irmãos estavam se preparando para o retiro com muita alegria e felicidade, só que eu não queria ir. E eu falei para o pastor, pastor, essa vez eu não vou para o retiro. Eu sei que o pastor estava incomodado, mas ele não falou nada. E eu comecei a deduzir muitas coisas e pensar em muitas coisas. E chegou no dia da partida para o retiro, era de manhã, todos os irmãos estavam colocando as suas malas no ônibus, estavam prontos para partir, mas um irmão, ele me procurou no meu quarto. Ei, irmão, você não vai para o retiro? Desça logo que o ônibus está de partida. Eu disse, eu não, eu já falei para o pastor. Por que eu tenho que ir? Eu não vou, eu não quero ir. E as irmãs também começaram a falar. Eu sei que eu não ir não tem problema, mas os irmãos estavam me esperando, e aí ficaria muito chato. E assim, acabei indo para o retiro. Eu escutei a palavra por 4 dias e 5 noites, e sinceramente a palavra não entrou no meu coração. Só estava, sabe, gastando meu tempo lá, não estava prestando atenção na palavra. E depois que eu voltei para a igreja do retiro, nossa, todos os irmãos estavam testemunhando com alegria, estavam louvando a Deus, mas eu não tinha nada para falar. E na segunda semana do retiro, eles iriam fazer lá em Seul. E naquele tempo eu pensei, não, na segunda semana eu vou participar. E eu fui para Seul, só que incrível. Já que no meu coração não havia a palavra, continuamente eu estava dormindo nas pregações. E eu lembro que era no último dia de manhã, era a última pregação, e eu pensei, nossa, depois dessa pregação vai acabar o retiro. Se eu voltar nesse estado para a igreja, vou ser levado pela minha cobiça. E eu decidi, não, eu não posso voltar assim, eu tenho que prestar atenção na palavra. E naquele dia era a palavra em Lucas capítulo 5. Pedro trabalhou toda a noite, mas não apanhou nem sequer um peixe, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando ele lançou as redes sobre a palavra, ele ganhou muitos peixes ao ponto das redes se romperem. Eu vendo esta cena e vendo a minha vida, realmente eram iguais. Até agora eu acreditei na minha habilidade, na minha capacidade, mas não ganhei nada neste mundo. Nossa, minha vida estava completamente falida. Esta vida sem Deus é uma vida falida. E eu entrei na faculdade, tá bom, eu vou entrar num bom emprego. E com o passar do tempo, tudo vai ser vaidade, é uma vida em vão essa. Mas, já que eu não sabia exatamente qual é o coração de Deus, eu estava seguindo o meu pensamento. E Deus me mostrou que é uma vida muito mal, uma vida falida. E assim, eu recebendo a condução da palavra, depois que acabou o retiro, eu voltei para a igreja, mas mais do que o meu coração ser levado pela palavra, eu estava sendo levado pela situação. E assim, no meu 4º ano da faculdade, normalmente, neste ano, eu pensei, eu tenho que tirar um certificado de licença.
E eu me esforcei nos meus estudos para ganhar esse certificado. No primeiro semestre eu fui reprovado. E no segundo semestre, fiz a prova para tirar o certificado. Eu ganhei esse certificado, eu comecei a ficar muito orgulhoso com isso. Mas, e aí quando eu me formei na faculdade, se eu seguir a palavra de Deus, eu devo entrar no seminário. Como Pedro, ele trabalhou toda a noite, não ganhou nada, mas Jesus Cristo disse, eu te farei um pescador de homens. E Pedro jogou tudo fora e seguiu as palavras de Jesus. E eu não tinha esse coração para renunciar todas as minhas coisas. E depois que eu me formei no quarto ano, eu pensei, eu vou para o seminário ou vou para o exército e depois eu arranjo um emprego. Eu estava nesse conflito, continuamente esse conflito estava subindo no meu coração. Eu estava pesquisando algumas bases militares e eu escutei que eles em setembro iriam chamar para fazer a inscrição. Só que a gente estava em dezembro, eu pensei, o que eu vou fazer durante 9 meses? E eu pensei, não, o que eu vou fazer durante 9 meses? Vou ficar sem fazer nada, vou perder todo esse tempo. E com esse meu certificado que eu tenho, eu confiei nesse meu certificado e eu estava indo para uma outra região, procurar um departamento médico nessas bases militares. E naquela base que eu fui, lá eles não estavam recrutando as pessoas. E aí eu pesquisei em Seul. Meu irmão morava em Seul, e ali eu pesquisei, e ali eu achei um departamento médico que eles estavam aceitando novas vagas. E assim eu liguei para o meu irmão, preparei toda a documentação, e eu subi para Seul. E já tinha passado 5 dias, do recrutamento, e outros departamentos médicos já estavam recebendo muito recrutamento, mas na base que eu fui, eles já tinham cancelado. E assim eu tinha preparado toda a documentação, eles estavam analisando, e aí um funcionário lá daquele departamento, ele disse para mim que foi cancelado o recrutamento. E assim, fiquei muito bravo com ele. Eu briguei lá com o funcionário. Falei, tá bom, eu vou voltar para a minha cidade de Cheongju. Eu sei que ele me falou assim, mas eu reclamei muito a Deus quando eu estava no 4º ano da faculdade. Eu fiz a prova e eu fui aprovado. Só que na última prova física, nós tínhamos que correr uma maratona. Só que naquele dia de manhã eu corri para me preparar, eu comi rápido e aí eu tive uma má digestão. E assim, eu estava tentando suportar. Se fosse uma corrida de 100, 200 metros, tudo bem. Até conseguiria, mas a maratona, você não pode parar depois de correr depois de 1 minuto. E assim eu estava voltando, eu desmaiei. Também Deus, Ele não permitiu aquilo que eu queria tanto fazer depois da minha aprovação da prova na faculdade. Também outro caminho Deus, Ele bloqueou. E assim o meu coração tinha muita murmuração a Ele. Realmente, por que Deus não está permitindo o que eu quero fazer? Por que Deus está fechando os meus caminhos? Eu tinha muita murmuração, voltando para Cheongju, eu não queria encontrar com ninguém, entrei no meu quarto, estava dormindo. Só que naquele dia, escutei que 20 irmãos iriam para a igreja para fazer o jejum, ia começar o jejum naquele dia. Eu também não gosto de fazer jejum, eu tenho que fazer jejum? Meu Deus, se eu morasse fora da igreja, eu não ia precisar fazer o jejum, mas já que eu morava na igreja, eles não iam fazer comida lá na igreja, então eu tive que fazer o jejum forçado.
Eu tinha que fazer o jejum. E eu, naquele tempo, eu não podia entender por quê. Quando começa o jejum, nós sentamos em círculo e começamos a ler a Bíblia, falamos da Bíblia, oramos. Só que naquele tempo, ele leu Êxodo capítulo 3. Normalmente, se for Gênesis, começa pelo capítulo 1, Mateus capítulo 1. Mas por que Êxodo capítulo 3? Capítulo 3? Eu estava na 11ª fila. Aí eu li a minha vez no versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu, na verdade, quando eu estava no primeiro semestre do 4º ano da faculdade, Deus me deu a palavra de Lucas capítulo 5. Eu sabia que a vontade de Deus era ir para o seminário, conforme as suas palavras. Mas eu tinha muitas desculpas. Eu não vou, eu não quero. Eu não sei testemunhar direito, nem sei falar direito. Se eu pregar, quem é que vai escutar minha pregação? Eu estava com esses pensamentos. E eu tinha muito receio de pregar a palavra, já que o meu coração estava com muito medo de ir para o seminário. E naquele dia, as pessoas estavam lendo um versículo por versículo, estavam fazendo as suas apresentações, seus testemunhos. Mas eu não queria falar nada. E naquele dia, fizemos a oração. Quando chegou a noite, terminou o culto. E um irmão, ele me disse: ei, irmão, por que todos estão testemunhando e você não falou nada do seu coração? Por que você não falou nada? Ai, sabe, não quero, não, tô com tédio, não quero falar, não quero testemunhar, não quero. Realmente, o meu coração estava muito fechado. E no segundo dia do jejum, eles leram de novo Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. E naquele dia eu também sentei na 11ª fileira e eu li o versículo 11. Assim como Moisés está dando desculpas a Deus, continuamente eu estava com este coração. Eu não queria ir para o seminário. Eu rejeitei isso. Mesmo no segundo dia do jejum, não queria falar nada, não queria nem olhar para o rosto dos irmãos, queria fechar os meus ouvidos na hora da pregação. Eu não sabia por que meu coração estava tão endurecido. E naquele tempo, chegando no 3º dia do jejum, os irmãos continuamente estavam fazendo comunhão, testemunhando para mim. Pouco a pouco, o meu coração começou a se derreter e abrir. No 4º dia do jejum, incrível, comecei a falar do meu coração. Os irmãos oraram por mim, fizeram comunhão. Também, enquanto eles estavam escutando a pregação, e eu também, eu vi que o coração dos irmãos, esse coração tão precioso, começou a fluir para dentro de mim. Eu comecei a superar os meus pensamentos e abrir o meu coração, comecei a sentir isso. Realmente Deus está amando o meu espírito assim. E até então eu não sabia muito bem sobre o jejum. E o pastor pregando naquele dia sobre o jejum, ele leu a Bíblia. Em Isaías 58, versículo 6, fala muito bem sobre o jejum. Aqui fala exatamente sobre o jejum. Isaías 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e desfadeces todo o jugo? Eu estava ligado na impiedade. Também eu estava oprimido.
E eu estava atado na servidão. Eu não sabia exatamente o que era isso. Eu estava sendo arrastado por isso. Sabe, o meu certificado, o meu diploma, eu estava confiando nisso, pensando que com isso eu ia conseguir viver bem lá fora. Mas, na verdade, esse pensamento não era meu. Satanás estava colocando esses pensamentos dentro de mim para que eu não pudesse ir diante de Deus. Ele estava bloqueando o meu caminho diante de Deus. Eu estava ligado a essas impiedades. Só que eu não tinha olhos para enxergar tudo isso. Mas fazendo jejum, também fazendo comunhão com os irmãos, eu comecei a perceber a minha pessoa e a minha imagem. No começo, quando eu desci para Cheongju, por que de novo jejum? Nossa, eu não gosto de passar fome. Somente estava com esse pensamento. Eu estava rejeitando o jejum, na verdade. Mas, se naquele dia os irmãos não tivessem me empurrado para fazer o jejum, eu não ia conseguir cortar dessas ligaduras da impiedade. Mas Deus sabia exatamente o estado do meu coração. Por isso, Ele, através dos irmãos, me conduziu para fazer o jejum. E eu estava de coração fechado, não queria falar nada. Mesmo assim, os irmãos, eles continuamente estavam fazendo comunhão. Permite uma palavra para que eu pudesse me livrar desses problemas. Deus estava manifestando o seu poder através dos irmãos, só que eu, no primeiro, segundo, terceiro dia do jejum, não estava sentindo essas coisas. Mas, escutando a pregação sobre o jejum, fazendo comunhão com os irmãos, nossa, eu não sabia que tinha essa força. Eu somente estava preocupado em passar fome. Eu estava preso nessa impiedade. Eu não consigo cortar essa atadura, eu não consigo cortar essa impiedade. Mas através da palavra, os irmãos fazendo comunhão, eu pude conhecer exatamente a minha pessoa e Deus me ensinou um caminho para que eu pudesse me livrar desses problemas. E agora, eu estava nas trevas, quando eu estava caído, esta palavra entrou em mim e me levantou. E assim, senti força dos meus tornozelos e eu me levantei. E eu lembrei daquela palavra de Lucas capítulo 5. Jesus Cristo disse para Pedro, eu te farei pescador de homens. Deus me deu essa promessa para mim, só que eu estava, jogando fora todas essas palavras. Mas eu só estava preso no versículo 11 de Êxodo capítulo 3. Quem vai me escutar? Eu não sei falar bem. Eu estava preso nesse pensamento. Porém, os irmãos diziam, ei, irmão, por que você só olha o versículo 11? Leia o que está escrito no versículo 10. Lendo o versículo 10 está escrito assim, Êxodo 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu até então estava achando que eu teria que pregar, eu que teria que evangelizar. Eu estava preso nessa atadura da servidão. Mas os irmãos disseram, olha o versículo 10. No versículo 10 está dizendo que não é você que vai fazer, é Deus quem vai fazer. Deus está planejando esta obra, é Deus quem vai cumprir, é Deus quem vai realizar esta obra. Você não vai precisar fazer nada. E aqui Deus está falando, eu te enviarei a Faraó. Se eu for sozinho, lógico que ele não vai me escutar, mas se Deus me enviar, ele vai me escutar. E você vai conduzir o meu povo. É Deus quem vai me tirar do Egito e vai conduzir o povo, e não eu. Através da comunhão dos irmãos, eu pude sentir esse coração. E esse coração me livrou dessas ataduras, me levantou das trevas. Eu pude sentir isso dentro de mim. Eu somente estava preso no versículo 11.
Mas a palavra de Deus, do versículo 10, ele planejou tudo, e aqui diz que ele conduziu tudo. E eu não estava crendo no versículo 10, só estava olhando para o versículo 11, estava com medo, receio. Mas Deus, naquele dia, fazendo jejum, através da comunhão, Deus mostrou exatamente a minha origem, a minha imagem. E eu recebi o poder de Deus que me libertou das trevas. Realmente, eu lembro que eu fiz o jejum durante 9 dias. Se os irmãos não tivessem feito comunhão, eu não ia ter nem força para fazer o jejum de 9 dias. E no último dia, eu tive a certeza que Deus me chamou para o seminário. Eu aceitei isso no meu coração. E quando chegou o domingo, eu testemunhei sobre esse meu coração. E na verdade, eu não gosto de cantar e não sei cantar bem, mas eu gosto de um hinário espiritual. Com uma só faísca se acende um fogo. Esse hinário, esse hino, eu cantei de coração. Eu louvei a Deus naquele dia. Com toda alegria, eu pude ir para o seminário. E agora, com esse coração que Deus me deu, eu parti de Cheongju e subi para Seul. Só que, chegando em Seul, eu não conheço as ruas de Seul, eu sou um caipira lá do interior. Só de pensar agora, era em 1985. E a nossa igreja ficava na região de Samson. Você desce na estação Samson e depois, se você sai da estação em direção à escola fundamental, e ficava a 1 quilômetro da escola, e assim você entrava num tipo de num lugar onde só tinha mato. E ali só tinha um prédio de 2 andares naquele mato. E a igreja ficava no 2º andar. Eu acho que era de 300 metros quadrados a igreja. E o pastor, ele começou a igreja ali pagando aluguel. Sim, antes de Seul, ele conduziu uma igreja grande em Daegu. Ele comprou essa igreja grande lá em Daegu. Estava conduzindo a igreja. E quando eu ia para Daegu, eu pensava, nossa, nós temos uma igreja tão grande como esta, mas como pastor, subindo para Seul, era uma igreja que ele começou do zero aqui em Seul, não tinha ninguém, era algo muito miserável. E eu pensei que no seminário pelo menos tivesse um quarto, mas não tinha nenhum quarto. Eles colocaram uma divisória de madeira do lado do púlpito. Era uma divisória de madeira e fez um quarto. Eles nem podiam colocar sistema de aquecimento e colocaram um aquecimento a gás do carvão mineral. E eu pensei, nossa, quando eu vi aquilo, meu Deus, era muito frio, passei muita fome, como que eu vou aguentar 1 ano aqui? Surgiu um grande medo no meu coração. Olhando para a situação, eu sei que eu segui a palavra de Deus, mas olhando para a situação eu tive medo. Será que eu vou conseguir aguentar ficar aqui 1 ano? Será que eu não vou fugir? Eu estava sendo arrastado por esses pensamentos. Mas assim que nós chegamos, fizemos outro jejum de 5 dias. Só que antes eu tinha feito um jejum de 9 dias e fazendo outro jejum de 5 dias. Estava com muita fome, eu não queria passar fome. Chega! E assim começamos o jejum. Eu fui para a cozinha, queria fazer um mingau, mas estava procurando lá na cozinha, só que não estava achando a cozinha. Se você tira a pá e coloca no banheiro, aquele espaço se torna cozinha. E se você tira a
spa daquele lugar se torna no banheiro. E assim, eu fui para a despensa lá da cozinha, estava procurando algo, não tinha nem arroz. Só tinha um pouquinho de farinha. Eu fiz algum bolinho de farinha e assim eu fritei aqueles bolinhos de farinha. E assim, passou alguns minutos, já estava pronto os bolinhos. E depois de 30 minutos seria a refeição. Eu já estava esperando por 15 minutos. E assim, eles chamaram, já deu 30 minutos, vamos lá comer. Só que eu estava no banheiro. Aí quando eu saí do banheiro, eu atrasei 30 segundos. Só que eu não estava nem pensando que isso seria algum problema. Eu queria pegar o bolinho para comer e o chefe do seminarista disse, no meu relógio você atrasou 30 segundos, então é jejum. Como assim jejum? Nossa, já tô morrendo de fome, já passei por tanto jejum e eu atrasei só 30 segundos e tá pedindo para eu fazer jejum? Nossa, eu tava muito bravo. Mas eu não tinha força para vencer aquele irmão. E eu simplesmente tava com muita raiva no meu coração. Mas, e já que não tinha outra coisa para comer, eu tive que comer. Eu estava naquela situação. E assim, sabe, o meu coração estava com murmuração. Eu não tinha força para vencer essa murmuração. Continuamente, a reclamação começou a surgir no meu coração. No meu coração também começou a ficar escuro. E assim, facilmente também eu pegava gripe naquele tempo. Porque o meu quarto não tinha o aquecimento. E assim, era muito quente. E quando não usava o gás do carvão mineral para aquecer o quarto, era muito frio. E assim, facilmente eu pegava gripe. E o irmão, ele me disse, já que você está com gripe, você não pode dormir com a gente, senão essa gripe vai passar pra gente. Então, você vai lá debaixo da escada, lá na despensa, e ali até você se curar da gripe, você dorme lá. E eu não tive nem força para debater com ele porque eu tinha medo dele. E assim, eu fiquei acho que 5 dias ali naquela despensa. Nossa, parecia que eu ia morrer congelado. Imagine, se no quarto já estava frio. Imagine naquela despensa. Nossa, estava tremendo de frio. Eu lembro daqueles 5 dias. E assim eu fiquei com raiva dos irmãos, com murmuração. Comecei a acumular desconfianças dentro do meu coração. E eu não queria falar nada com os irmãos. Eu, na verdade, depois do almoço, só pensava em dormir. Preparava um cantinho para eu dormir. E outro irmão, um irmão que gostava muito de fazer comunhão, de evangelizar também. E sempre ele me acordava quando eu arranjava um cantinho para dormir. Ei, vem aqui. Você veio aqui pro seminário para dormir? Vem fazer comunhão. E assim a gente fazia comunhão. E eu não gostava nada disso. E os irmãos, às vezes, comecei a sentir ódio pelos irmãos. Nossa, qualquer coisa mandava para fazer jejum, reclamava porque não fazia comunhão, só dormia. Ai, meu Deus. Não vou conseguir, eu vou fugir. Será que eu fujo? Eu estava com muita murmuração dentro de mim. E era num dia, e o evangelista, ele me levou para a região de Hapcheong. E eu não conhecia aquela região de Hapcheong. Se a nossa igreja ficava na Zona Leste, se você pega o metrô, depois de 1 hora você chega em Hapcheong. E ali nós chegamos numa alfaiataria. E havia um irmão da nossa igreja que trabalhava nessa alfaiataria e o dono estava ali naquele dia. Imagine, o dono estava lá com muitos clientes. O evangelista pediu para eu fazer estudo bíblico com o irmão porque ele iria para um outro lugar e depois voltaria para me buscar. Eu disse, sim, evangelista. E o evangelista saiu. E assim, eu queria começar o estudo bíblico com o irmão, só que o irmão também não queria fazer. Por quê? O patrão estava ali, estava cheio de clientes. E assim, fizemos só 20, 30 minutos de estudo bíblico. E eu senti que o irmão ficou incomodado com a minha presença. Eu falei, irmão, me desculpe. Eu vou esperar o evangelista lá fora. Tchau. Depois eu saí. Esperei por 2 horas, por 3 horas. E o evangelista não aparecia. E agora?
Tava chegando de noite, eu comecei a ficar com medo. Não sabia como pegar o ônibus para voltar para a igreja. A cidade de Seul era muito grande. E eu sou um caipira do interior, eu só segui o evangelista, eu não sabia pegar o ônibus nessa cidade. Nossa, esperando o evangelista por 2, 3 horas, ele não aparecia. E eu pensei, o que eu vou fazer? E assim, já que eu não conheço as ruas de Seul, eu pensei, minha irmã mais velha mora na região de Marli. Eu lembro que depois que ela se casou, eu fui visitar uma vez a casa dela. Acho que eu vou visitar ela. Eu pensei, se eu perguntar aqui para as pessoas, acho que andando por 2, 3 horas eu vou chegar na casa da minha irmã. E assim eu estava andando. Andei por 2 horas, mais ou menos, só que eu nem havia chegado na metade. E agora, meu Deus? Estava suando. Tava com aquele chulé no pé, parecia um mendigo. Imagine se eu chegar assim na casa da minha irmã, porque a minha irmã, ela mora com os sogros. Nossa, ela vai sentir uma vergonha se eu aparecer assim. Aí eu pensei, nossa, não vou poder ir para a casa dela. Aí eu pensei, não, eu vou para um outro lugar. E aí eu lembro que eu fazia estudo bíblico numa escola fundamental. E naquela escola, né, um irmão frequentava a nossa igreja. Se eu for para a região de Hukson, acho que levaria de 2 a 3 horas para chegar nessa região. Era só pegar um ônibus e atravessar. Falam que se a gente atravessar esta cidade, a gente vai chegar nessa região de Hukson. Então vamos andando. E assim, andei por 3 horas, mas não cheguei. E já era quase 10 horas, 11 horas da noite. Eu estava com muita fome, estava muito cansado, eu já não conseguia mais andar. E aí eu pensei, quer saber, eu vou dormir aqui no banco dessa praça. Só que eu estava com muito medo que eu não conseguia dormir. Estava muito cansado. Pensei, mesmo cansado, eu vou ter que achar a casa do irmão. E eu me levantei, andei por mais 2 horas. E chegando na casa do irmão, só que não havia ninguém, ele tinha saído. E já era 1 hora da manhã. Meu Deus, e agora? Não tenho nem lugar para dormir, eu vou dormir na rua, não posso dormir na rua. Só que lá embaixo havia uma igreja do lado da escola. E eu lembro que eu tinha feito um estudo bíblico ali também. Eu pensei, eu vou dormir ali naquela igreja. E eu fui em direção à escola. Só que chegando lá, os universitários, né, os alunos estavam fazendo culto de oração, culto de madrugada às 4 horas da manhã. Estavam orando, estavam louvando. E eu pensei, nossa, eu estou dormindo aqui no 2º andar. Se eles terminarem, eles vão subir e vão ver que eu estou dormindo. Nossa, eles vão me ver como um ladrão. E acho que nem era 5 horas da manhã. Porque, na verdade, o culto de madrugada começava às 5 horas. E aí eu saí da igreja. E eu pensei, se eu caminhar até a região de Samson, eu vou ter que caminhar por 3 horas. E aí eu estava andando. Ontem, de noite, eu não comi. Só andei, não tomei café da manhã, só andei, estava sem força. Nem almocei, cheguei na igreja. Era 3 horas da tarde. Ou seja, foi quase 24 horas, sim, tirando as horas que eu fiquei parado, lá deitado no banco da praça. Fiquei 1 hora lá na escola. Mas tirando isso, parecia que era, foi 24 horas andando. E assim eu cheguei na igreja. E os irmãos estavam achando que eu tinha fugido. Eles ligaram para minha casa, chamaram a polícia. E os irmãos começaram a me isolar, achando que era uma pessoa estranha. E assim, eu liguei para minha casa, e aí eles estavam achando que eu tinha fugido. Estavam assustados porque eu estava desaparecido. E o meu pai me procurou. Meu pai ficou muito assustado. Na verdade, eu me formei na faculdade da minha cidade. Na verdade, meu pai, ele sacrificou muito para isso. E ele colocou toda a expectativa no caçula, que era eu. E agora, nem consegui arranjar um emprego. Falou que eu ia para uma escola de teologia, para um seminário, receber treinamento. Nossa, que isso? Não parece nem uma escola, parece um depósito, uma despensa. Não era nem igreja quando meu pai viu. Isso é quarto, você tá louco? Ele disse. Isso aqui é escola de teologia? Hein, você tá doido. A partir de agora, não pense que você é o meu filho. Nossa.
Realmente, meu pai, toda a minha família me abandonaram dizendo que eu estava doido, e os irmãos sempre estavam fazendo comunhão. Só que eu não estava conseguindo trocar o meu coração através das comunhões. E realmente foi um momento muito difícil para mim. Mas era num dia. Uma irmã de Cheongju mandou uma carta para mim. Na verdade, quando eu estava lá em Cheongju, eu nunca tinha encontrado com ela. Nunca tinha tomado um café com ela. Mas essa irmã, ela gostava de mim. Ela, sabe, durante um ano inteiro teve aquele amor platônico por mim. E aí ela teve coragem e mandou uma carta para mim. E era uma carta de namorados. Na verdade, ela escutou que eu estava muito difícil lá no seminário. E aí ela falou, você sai do seminário e se case comigo. Se realmente eu estivesse normal, nossa, eu falaria, irmã, você ligou para mim? Ou eu ia rasgar a carta dela. Mas já que meu coração estava nas trevas, comecei a gostar dela. E entre as irmãs, ela era a irmã que tinha o rosto mais bonito. E eu pensei, nossa, aquela irmã gosta de mim. Eu não pude nem jogar a carta dela. E eu gostava dela. Já que aqui tá difícil para mim, eu vou deixar o seminário e, sabe, acho que eu vou me casar com ela. Comecei a ir para este pensamento. E assim, coloquei a carta dela na minha maleta. E era no outro dia, eu estava voltando para a igreja, eu tinha saído, e havia um irmão de Cheongju que entrou comigo no seminário. E ele disse, eu vi aquela carta que você recebeu de uma irmã, você já jogou fora aquela carta? Ele perguntou para mim, você leu, o que você fez com a carta? É verdade, aquela irmã está doida, ela fala que gosta de mim, mas eu fiquei incomodado e joguei fora a carta. Só que o irmão, ele me disse, ei, para de mentir. Eu mexi na sua maleta e aquela carta está comigo, viu? O quê? Você mexeu na minha maleta? Como assim? Como assim sem a minha permissão? Fiquei bravo, briguei forte com ele. Não queria nem olhar para ele. Sabe, eu fiquei com ódio a ponto de matar ele. Ei, meu... Ele me disse, eu não te odeio, eu não quero que você fique, sabe, nas trevas. Por isso, eu tentei te ajudar fazendo comunhão. Mas por que você só fica bravo comigo? Na verdade, já que eu era jovem, estava com muita ambição. Comecei a ficar preso nessas coisas. Mas Deus, através daquela irmã, fez com que ela mandasse aquela carta. Eu sabia que tudo aquilo já estava dentro da providência de Deus para que Deus pudesse me livrar dessas ataduras. Mas, já que eu não tinha esse coração de Deus dentro de mim, porque aquele irmão, sabe, me chateou, estava com raiva, estava com ódio. E eu falei, não quero fazer comunhão, não adianta fazer comunhão o dia inteiro, sabe? Não quero isso, chega. Não quero mais ficar no seminário. Tá bom, quer saber? Você ficar falando dessa irmã, mas eu vou me casar com ela. Para de ficar falando um monte pra mim. Meu coração estava muito endurecido. Só que continuamente os irmãos, com paciência, estavam orando por mim. A cada momento que eles tinham, faziam comunhão. E eu comecei a pensar de novo. Nossa, realmente eu estava preso na minha ambição. Estava sendo arrastado pela minha cobiça. Mas os irmãos, eles estão me procurando porque tiveram pena de mim e começaram a fazer comunhão comigo. Só que eu, na verdade, não queria nada disso. Mas, na verdade, hoje, pensando sobre aquilo, quando eu estava em Cheongju, pastor, sim, várias vezes ele falava sobre o jejum. Mas pensando de novo sobre o jejum, em Isaías 58, versículo 8, diz assim, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brodará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Na verdade, no meu coração, eu estava com muita mágoa. Eu era incapaz, me sentia culpado, me condenava, sentia que os irmãos estavam me desprezando, por isso eu odiava eles. Esta mágoa, sabe, não estava sendo tratada. Também com esse sentimento, com esse coração da lascívia, quando a irmã me mandou uma carta, eu estava sendo levado, queria adulterar com ela. Eu sozinho jamais ia conseguir tratar esse meu coração. Mas incrível, a comunhão, eu me aprofundando na comunhão, os irmãos me repreendendo, me puxando, eles fazendo comunhão comigo. Deus me deu a palavra que é a luz, e a palavra me iluminou e mostrou a minha insensatez. E esta comunhão, Deus sabia que a palavra de Deus tinha todo o poder para tratar as minhas feridas. E através dos irmãos, exatamente Deus estava falando através deles. Mas eu não queria nada disso. Eu era como se fosse um cego. Só que, novamente, fazendo comunhão com os irmãos no seminário, nossa, realmente, eu sou uma pessoa que jamais por mim posso tratar das minhas feridas. Mas estas comunhões começou a tratar as mágoas do meu coração. Também a glória de Deus começou a ser manifestada. E conforme a palavra que está escrita aqui, depois nós veremos a glória de Deus. Deus está manifestando a sua glória. Só que eu estava com medo, estava pisando a glória de Deus. Nossa, meu coração era muito mal. E também o irmão me disse assim, se você teimar, eu vou entregar essa carta para o pastor, hein? O quê? Você vai entregar para o pastor? Não. Então, aí ele vai me expulsar. Por causa desse medo, eu não consegui dormir por alguns dias. E pensando de novo, nossa, eu até agora estava achando que eu era alguém, mas eu não queria ir para o seminário. Eu vi que realmente eu ter falado que eu não queria ir para o seminário era uma grande maldade do meu coração. Estava preso na minha cobiça, era levado pelo pensamento da lascívia. Embora eu estava no seminário, mas eu não tinha nenhuma capacidade de ser seminarista. Mas, através desses fatos, Deus me mostrou exatamente que eu sou uma pessoa a ser abandonada. E descobrindo essa minha pessoa, eu tive que quebrantar o meu coração. Nossa, esta é a função da comunhão. Eu sozinho jamais posso quebrar o meu coração, jamais posso me livrar dessas ataduras da servidão, mas Deus, através da comunhão, está manifestando os meus erros, e eu estou sendo enganado por Satanás, e sozinho jamais posso ganhar a liberdade, só que Deus, através da comunhão, está desejando dar a liberdade, e está dando força para eu me livrar dessas trevas, só que eu não sabia desse Deus. Também, não conhecia o coração dos irmãos que estavam fazendo comunhão comigo. E no final, os irmãos, eles começaram a me provocar. Se você teimar, eu vou levar essa carta pro pastor, hein? Então, eu vou ser expulso então daqui. Então, eu não vou poder mais receber treinamento aqui no seminário. E aí eu vou ter que seguir aquele coração que eu tinha antes. Quer saber? Eu não quero entrar no seminário. Eu vou confiar na minha habilidade. Ei, você tem seu diploma, seu certificado. Eu estava confiando em mim. E aí eu vi que essa minha autoconfiança deixou meu coração muito endurecido diante de Deus. Quando nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, essas pessoas morrerão. E eu, no final, serei abandonado, vou morrer. Esse será o meu resultado. Mas já que eu não podia enxergar esse meu resultado, eu estava muito endurecido. Eu estava odiando os irmãos, eu não queria eles do meu lado. Mas, vendo o resultado da minha vida, para sempre serei destruído. Esse arrogante, esse soberbo, tais pessoas devem morrer. E eu era um deles, só que não tinha olhos para enxergar essa minha pessoa. Com os meus olhos, eu jogava tudo conforme eu enxergava, do meu jeito, seguindo a minha situação, estava na desesperança. E eu estava vivendo assim. Mas, incrível, vendo essa minha pessoa através da comunhão, Deus começou a me interferir. E assim,
comecei a ter a comunhão e assim nós fundamos a igreja de Songnam e fizemos a primeira conferência. E eu estava participando da conferência de Songnam e naquele tempo o pastor estava lendo em Gênesis capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Está escrito aqui no versículo 21 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Eu escutando essa palavra, nossa, eu até agora estava com os olhos abertos para a situação. Estava olhando para aquele rosto bonito da irmã, sendo levado pelo pensamento da lascívia, levado pela cobiça. No final, realmente, eu era uma pessoa certa a ser abandonado. Mas Deus, manifestando tudo isso, Ele fez eu cair num sono pesado. Assim como Deus fez com Adão, se eu não tivesse a palavra, se eu não tivesse a comunhão, certamente eu estaria seguindo o meu pensamento, casando com aquela irmã, seguindo a minha cobiça, tendo uma vida na perdição. Mas eu senti que Deus, Ele fechou esses meus olhos. Deus me fez cair nesse sono pesado. Deus entrando no meu coração. Meu coração teve muita paz. Ah, sim. Sim, é verdade. Deus me livrou dessas ataduras da servidão. Já me deu a liberdade. Agora, não importa qual irmã que Deus Ele coloque do meu lado. Por mais que seja uma irmã com alguma deficiência, mas eu posso aceitar com alegria. Eu senti que Deus renovou meu coração. Nossa, isso é o poder da comunhão. Quando eu estava em Cheongju, eu queria ir para o exército aqui naquela base, eles não estavam recrutando, e também não queria fazer jejum, não queria fazer comunhão, nem ser interferidos. Imagine se eu seguisse o meu desejo, se eu tivesse entrado naquela base segundo o meu desejo, nem teria entrado no seminário, estaria afundado na cobiça, seguindo para a perdição. Mas Deus sabia que eu estava preso nessa atadura da servidão, e para me livrar de todas elas, Deus permitiu os irmãos, permitiu a comunhão, e esse Deus que me livrou, esse Deus estava cheio no meu coração, e eu tive muita gratidão. Aqueles irmãos que me ameaçaram também, na verdade, eles me ajudaram. Deus me fez cair nesse sono pesado. Eu não devo escolher a minha futura mulher. Quando Deus fez cair num sono pesado, Deus, Ele tirou uma das costelas de Adão e fez a Eva. E disse, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Deus me deu esse coração. Assim também Deus vai formar uma mulher do meu lado. Eu vou me casar com ela. E eu vou poder pregar o evangelho. Deus vai me formar num grande servo. Entrando essa esperança no meu coração. Até hoje, é verdade, eu lembro quando eu estava em jejum, eu estava reclamando dos irmãos, aquele evangelista, ele me deixou naquela cidade e voltou sozinho. E quando eu voltei para o seminário, nossa, ele nem me deu desculpa. Ele é evangelista? Que evangelista é esse? Estava com ódio dele, aquele irmão que me ameaçou pegando a minha carta, aquele ódio por ele. Nossa, desapareceu naquele instante. Uma palavra só, entrando no meu coração. Essa palavra iluminou o meu coração, resplandeceu meu coração, e Deus me conduziu para o mundo da sua glória. Eu preparando esta academia sobre a comunhão dos irmãos, eu vi esse versículo em Efésios capítulo 4, versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Essa comunhão é como se fosse, quando a veia estiver entupida, a pessoa pode morrer.
Mas, quando nós desentupimos a veia, o sangue pode circular perfeitamente e pode atingir todos os órgãos, todos os membros do corpo, para que ele possa se levantar novamente com o poder de Deus. Eu também, até agora, a minha veia estava entupida pelo meu pensamento, pela minha situação. Por isso, eu não consegui receber o coração precioso de Deus através dos irmãos. Por um pensamento que eu estava preso, por um direito meu, por um pensamento correto. Eu estava preso nessas coisas. Meu coração estava entupido. Mas conforme a palavra de hoje, aqui diz que todo o corpo está bem ajustado, consolidado. E através da comunhão, se os irmãos não tivessem transmitido o coração de Deus através da comunhão, eu seria uma pessoa que jamais poderia me levantar e curar essas minhas mágoas. Realmente dentro da igreja existe essa força. A comunhão nos permite a gente receber o coração precioso de Deus. A gente pode transmitir o coração de Deus. Se eu tivesse rejeitado a comunhão, se eu tivesse seguido a minha teimosia, certamente eu jamais teria recebido no meu coração. Nossa, conforme está escrito aqui, todo o corpo está bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada um. Os irmãos que carregam o coração de Deus, se esse coração não tivesse chegado a mim, eu estaria preso nessas ligaduras da impiedade, nas ataduras da servidão, seria abandonado. Mas os irmãos puderam transmitir o coração de Deus para me levantar das trevas, para me livrar desse coração de culpa, de condenação, e me deu a liberdade. E esse Deus é muito incrível. A comunhão é como se fosse a passagem que está em Salmo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nossa, realmente os irmãos, eles fizeram comunhão comigo, com o coração de Deus. Nossa, isso foi muito agradável. Os irmãos recebendo o coração de Deus através do Espírito Santo. Aquele óleo que sai da cabeça e desce para as barbas de Arão e chega até a gola de suas vestes. Essas golas que não têm nenhuma qualidade. É a última parte da peça de uma roupa. Eu que estava preso na minha cobiça, sendo arrastado pela minha ambição. Nossa, o poder de Deus alcançou até o meu coração. Esse Deus que me levantou. Deus ordenou a sua bênção ali. Eu não sabia exatamente quem eu era. Eu era muito arrogante, soberbo. Mas os irmãos, com esse coração tão precioso, recebendo o coração de Deus, eles fizeram comunhão com o amor de Jesus Cristo. E quando esse amor fluiu para o meu coração, eu pude me levantar das trevas da desesperança e eu pude correr em direção a Deus. Nossa, esse é o poder da comunhão. Já que eu não conhecia exatamente o coração de Deus, eu não queria fazer comunhão. Estava reclamando, murmurando. Nossa, essa vida que eu tive era uma vida muito insensata, uma vida muito má. Se eu não tivesse essa educação e essa comunhão, nem ia descobrir o quão eu era mau, o quão eu era insensato. Só de pensar agora, eu penso nisso. Neste ano, vou completar 61 anos. Se eu tivesse confiado no meu diploma, se eu tivesse vivido com aquilo, seria miséria. Sim, eu poderia sobreviver lá fora. Mas agora se aos meus 80 anos eu ganhar a minha aposentadoria, eu não ia poder fazer nada. Mas agora,
como jovem, eu posso pregar o evangelho aqui na Tailândia com aquilo que Deus permitiu tudo para mim. Deus abriu muitas portas. Nossa, agora, como se fosse um jovem, eu posso pregar o evangelho. Deus já preparou tudo para mim. Nossa, para eu poder participar dessa glória, os irmãos oraram por mim, fizeram comunhão comigo e o amor do sangue de Jesus Cristo fluiu até o meu coração. E ali Deus permitiu um crescimento. Ali Deus permitiu a glória. Ali Deus permitiu a bênção para eu viver como um missionário. Eu tenho muita gratidão. Se eu não tivesse essa providência de Deus, essa comunhão, esse intercâmbio, estaria seguindo o curso deste mundo e seria uma pessoa certa para ser abandonada. Mas agora, eu estou um com Jesus Cristo. Se fosse antes, passando dos 60, eu não ia poder fazer nada. Mas agora, estou tão ocupado. Deus realmente permitiu todas as coisas para eu pregar o Evangelho. Junto com os irmãos aqui da Tailândia, pregar o Evangelho é muito gratificante para mim. Às vezes, eu na frente dos universitários, 1.000 universitários, 2.000 universitários, quando eu prego para eles, nossa, meu coração fica quente. Nossa, essa é a bênção que Deus me deu em Cristo Jesus. Se eu, naquele tempo, tivesse seguido meu pensamento, se eu não tivesse a oração e a comunhão dos irmãos, eu para sempre seria abandonado. Mas, através da comunhão, Deus me livrou de tudo aquilo e permitiu participar desses trabalhos, essas obras do Senhor. E eu tenho muita gratidão a Deus. Eu quero glorificar a Deus. Deus, através deste momento de academias, Deus me permitiu compartilhar o meu coração com vocês. Eu espero que esse meu coração possa fluir para todos vocês e que vocês também possam receber a bênção de Deus e que possam viver em Cristo Jesus até vocês estarem diante de Deus. Eu vou orar e vamos terminar. Senhor Deus, muito obrigado. Realmente eu era uma pessoa que não gostava da comunhão, mas eu pude falar um pouco sobre a comunhão dos irmãos. Só de pensar agora, se eu tivesse seguido a minha cobiça naquele tempo, seria um lixo a ser abandonado. Mas dentro da igreja, os irmãos oraram por mim, fizeram comunhão. Também, o pastor pregou e me permitiu ser liberto das trevas. Pude me levantar das trevas e pude correr para pregar o Evangelho. Eu agradeço a esse Deus que me deu essa bênção. Que neste momento da academia, onde nós falamos sobre a comunhão dos irmãos, que esse coração de Deus possa ser transmitido para todos nós, para que nós não fiquemos mais na desesperança, nas trevas, e assim possamos louvar somente a Deus e pregar o Evangelho dentro da igreja, e assim possamos crescer com a Tua bênção, que Deus possa receber a Tua glória através dos irmãos. Agradecemos a Deus por este momento que permitiu para nós. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.